Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Adriane e o assunto de hoje é reunião de pais. Você aí que é professor, é professora e aí está sempre aí fazendo reuniões e tudo, eu vou falar um pouquinho aqui como que a gente pode estar fazendo uma reunião que seja uma reunião clara, objetiva, né, sem muitas delongas e que podem auxiliar o seu trabalho e esclarecer as dúvidas das famílias também. Então, fique de olho. Se você tem interesse nesse assunto, quer saber um pouquinho mais aí sobre esse processo aí da gente montar uma reunião de pais de uma forma objetiva, não saia daí. Então, gente, o primeiro ponto de uma reunião de pais, seja ela presencial, seja ela virtual, né, de forma remota, uma primeira coisa que normalmente é o comum de ser feito é o acolhimento. Por que o acolhimento? Porque é aquele momento que você se apresenta, que você cumprimenta os pais que estão ali, né? Então os pais estão ali muitas vezes cheios de problemas também, ou às vezes precisando ir ao trabalho e às vezes tem que sair um pouco mais tarde, determinadas situações aí do dia a dia que é comum de todo mundo, né? E que às vezes eles precisam de uma palavra que às vezes consiga dar essa injeção de ânimo aí para eles, né? Para que eles vejam que eles não estão sozinhos nessa, que você também está ali, está trabalhando com o filho deles. Então o acolhimento é muito importante. Então não precisa ser nada muito longo, nada extenso, é um cumprimento, um comentário. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E esse período de pandemia, está tudo bem com vocês, as crianças? E para já inserir, né, já falar, a primeira coisa que eu gosto muito de fazer após esse acolhimento é mostrar para os pais a pauta da reunião. Ou seja, o que é a pauta da reunião? São os itens que vão ser falados ali, ok? Informes da turma, ou seja, você vai falar no geral ali sobre a sua turma. Então, é lógico que você tem casos específicos do seu aluno, com certeza são importantes de serem falados, mas o início de uma reunião ali, na minha opinião, é importante você estar colocando assuntos que você pode estar colocando sem estar expondo nenhum dos alunos, mas no geral, como que está aquele andamento da turma. Depois, em seguida, o perfil do professor, ou seja, como que é a sua forma de trabalhar, o que você normalmente propõe para os seus alunos, qual que é o seu perfil de trabalho, de uma forma assim bem breve, mas que os pais possam conseguir entender. E você não é mostrar autoritarismo, mas mostrar autoridade no que você faz. Então, ou seja, porque cada um tem uma opinião, cada criança tem uma opinião, todas devem ser respeitadas, mas o professor ele deve adotar a postura dele de professor naquele momento. Então, porque muitas vezes, às vezes não é por má intenção, mas às vezes a pessoa quer ajudar e às vezes são até muito incisivos, determinadas pessoas, às vezes costumam ser muito incisivas. Mas eu queria que fosse assim com meu filho, porque lá na minha casa eu faço assim, eu faço de uma forma tal e tudo a gente entende. Mas quando a gente trabalha com uma turma, a gente tem que pensar e ajudar os pais a entenderem que a gente não está trabalhando apenas ali com uma criança, duas, como é o caso deles lá em família, com os filhos. Nós estamos trabalhando com uma turma, que são crianças de origens diferentes, de famílias diferentes, de criações diferentes. Então, a gente precisa ter regras para serem cumpridas e as crianças devem entender isso e as famílias, né? Que o professor precisa adotar essa autoridade como professor. Não é autoritarismo, tá? Lembrem do que eu estou falando aqui, autoridade. Então, ou seja, pode ser aceita essa opinião, é importante, né? Várias cabeças pensando juntas, mas o professor tem que ter firmeza aí na postura dele de professor. Incentivo entre a parceria entre a escola e a comunidade. Isso é muito importante. O professor deve estar sempre aí lembrando a família da importância que ela tem junto
à escola. Então, ajudar esse pai a entender que ele tem que acompanhar o filho, que ele deve acompanhar, que toda vez que surgir dúvida, que ele deve acessar a escola, procurar saber as informações a respeito, ok? Então, assim, deixá-lo ciente da importância que é esse acompanhamento. Uma criança que tem um acompanhamento da família, é claro e notório o desenvolvimento dela fica muito superior a uma criança que não tem acompanhamento, que tem que se virar sozinha. Por fim, aqui, casos específicos, como o próprio nome indica, casos específicos, ou seja, não são casos que devem ser abordados perante os pais da turma em geral. Existem casos de determinados alunos que os professores precisam estar conversando diretamente com aquela família. Então, mesmo que seja de forma remota, se o professor, por exemplo, está numa reunião no Meet, né, por exemplo, com os pais, ele tem condições totalmente de falar individual com esses pais, ou seja, ele agradece todo o grupo e fala com esses pais, né? Agradece, pergunta se tem mais alguém que queira falar alguma coisa, queira retirar alguma dúvida. Se não tiver mais, você pede, né, a licença deles, né? Despede, para que você possa ficar com alguns casos que você precisa falar no privado especificamente, né? Então aí você fala com cada um deles, mas de forma privada. Então você retira as dúvidas no geral da turma por inteiro, e aqueles casos que são mais semelhantes, que são mais próximos, que tem condição de estar falando junto, você fala. Casos que não, que forem mais específicos, você pede a presença desse pai ou a mãe, dessa pessoa que está representando a criança, para falar com você individualmente, ou se não for possível ali naquela plataforma, né? Se você tiver uma outra forma de fazer, ou que você possa estar utilizando, né, um meio tecnológico, no caso ainda das aulas remotas, para que você possa atendê-lo de forma individualizada, ok? Então, jamais expor um aluno. Então, uma coisa é você falar algo que é geral da turma. Outra coisa é você expor determinados assuntos que são específicos daquele aluno e que não dizem respeito aos outros pais, às outras famílias, ok? E aí, gostaram do vídeo? As informações que eu passei aqui têm sentido para você? Você já faz ou você tem alguma coisa que você achou interessante que você quer colocar em prática? E se tem algum detalhe que você observou que eu não falei, que você gostaria de ver aqui nos vídeos, não deixe de registrar aí nos comentários para que eu possa criar novos vídeos. Isso me ajuda bastante. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Toda segunda-feira às 20 horas, novo vídeo. No decorrer da semana, vídeo explicativo aí de conteúdos, de atividades dos meus alunos aí durante a semana. Então, deixem aí os comentários e aproveitem, curtam aí os vídeos, compartilhem. Se valeu a pena para vocês, eu fico muito feliz e até o próximo vídeo.